E aí, você tem medo de sentir prazer? O meu nome é Larissa Guerra e eu acho que eu já senti muito medo de sentir prazer. Só que pior ainda, o medo de transparecer e demonstrar para os outros que eu estava sentindo prazer. Eu sou Laísa Camargo e para mim o medo do prazer ele vem como uma herança psíquica e cultural que nós precisamos urgentemente abrir mão. O meu nome é Marina Mels e o medo, para mim, é uma coisa que surge na cabeça e reflete no corpo. Então tem tudo a ver com o medo do prazer. Nós fomos ensinadas a ter medo do prazer. Silêncio, porque vocês precisam lidar com essa informação, porque eu e a Larissa ficamos assim, passadas quando a gente leu pela primeira vez. Porque outro dia a gente encontrou um texto da sexóloga Laísa Camargo, que está aqui com a gente, falando sobre como fomos condicionadas a não experimentar o prazer com os nossos corpos. Aí a gente convidou, ela topou, e estamos aqui para começar esse nosso mês de relacionamento, de sexualidade, de várias conversas íntimas e profundas por aqui. Então, vamos falar sobre medo do prazer. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. Se você, como eu e a Marina, também cresceu numa cidade pequena, provavelmente você conhece esse sentimento. O meu maior medo na minha adolescência era o de, entre aspas, ficar falada, de ser taxada de puta, piranha, vagabunda, fácil ao viver as minhas experiências amorosas e sexuais, que naquela época eram bem poucas, mas assim, existiam, né? A descoberta, hormônios, aquela coisa toda. É isso. E aí, dias atrás, quando eu tava em Porto Alegre, a Lari me contou que nessa época ela adotava aquele modo que eu e você sabemos que ela nunca adota. Que é o quê? O calada vence. E aí eu fiquei aqui, surpresa, porque sempre que a Lari tá no modo calada vence, eu fico surpresa. E aí ela me explicou o contexto e percebi que faz sentido. E provavelmente muita gente que viveu nesse contexto que a gente viveu passou pela mesma coisa. E o que eu fico pensando hoje em dia é o quanto isso mudou, afinal de contas. Será que a gente tá, de fato, podendo viver mais livremente a nossa sexualidade, experimentando formas de ter prazer? Ou a gente ainda vive cercada de pudores, de medo de sentir esse prazer e de como ele pode transformar a gente? A gente já estava nesse papo e aí encontramos nossa nova musa por aqui, a Laísa Camargo, sexóloga, falando justamente sobre o medo do prazer e como nós fomos condicionadas a ver o prazer com desconfiança e culpa. Aí a gente se apaixonou, aí a gente fez o que a gente faz, o não a gente já tem, vamos atrás da humilhação. Ela resolveu não nos humilhar, nos dar bola, e Laísa está aqui. Então, Laísa, por favor, se apresenta para quem ainda não te conhece aqui no Donas. Gente, muito prazer. Antes de me apresentar, eu quero agradecer pelo convite, pelo espaço. O não nunca viria, pode ter certeza. Eu gosto muito de participar de podcasts, de falar. Eu sou uma faladeira, né? E vocês vão percebendo isso ao longo do nosso episódio. Muito prazer para quem não me conhece. Eu me chamo Laísa Camargo. Eu sou uma profissional da área da saúde aí há 16 anos. Sou uma mulher preta, eu sou a segunda filha gerada pelos meus pais, mas a primeira filha nascida de 3 mulheres. Eu trabalho hoje como sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta tântrica. Eu trago muito o olhar do prazer para esse lugar de possibilidades, né, de reconexão. E, em paralelo a isso, eu também sou palestrante e as minhas palestras são sempre voltadas para essa questão do prazer e a produtividade, a importância de a gente ter prazer na nossa rotina, e também a ciclicidade como uma forma de ter um negócio sustentável. Para mim é muito bom poder falar sobre prazer abertamente, porque ainda é um assunto tabu, né? Mesmo que tendo evoluído tanto, é sempre bom ter espaços para poder falar sobre prazer. Ai, já tem 50 episódios, já quero todos esses temas aí, 50 episódios pra gente falar. Eu já tava pensando, daqui a pouco eu e a Marina estamos ali no grupo, né, pensando em outras coisas. Laísa, queria que a gente começasse de um jeito bem simples, assim, o que é prazer, afinal de contas? O prazer, ele tem muitas camadas, né, eu acho que para além de ser uma sensação, né, ele vai desde o que é filosófico até uma resposta fisiológica. Então a gente tem filósofos como Epicuro, que fala que o prazer é a ausência da dor. Mas quando a gente vai olhar cientificamente, né, fisiologicamente, o prazer ele passa por uma junção de fatores. Então, ele vai desde a ativação de neurotransmissores até as respostas que a gente tem fisiológicas, as respostas que vêm a partir dos processos emocionais. Então, ele
pode ser chamado de um regulador emocional, né? O prazer, ele vem para nos ajudar a regular as nossas emoções de uma forma muito positiva. Não sei se começamos de uma forma simples. Começamos. Não, é porque eu tô aqui travada já no neurônio, nos enfim. Enfim, tá, muito bem, ok. Prazer, então, é essa soma de respostas emocionais, cognitivas, fisiológicas. Exatamente. A partir do momento que a gente tem esse gostosinho, esse disparo desse gostosinho em alguma área da nossa vida. E aqui a gente não tá falando especificamente de sexualidade, né? De qualquer coisa. Exatamente. E além disso, Marina, eu acho que tem a questão de Mari, né? Vamos de Mari, porque já somos amigas íntimas. Além disso, Mari, a gente fala sobre a simbologia que tem o prazer. Porque o prazer, ele é um regulador emocional, ele vem como algo que é bom, é positivo, mas também depende, né? E aí a gente tá falando justamente sobre o medo do prazer. Então, a simbologia que essa palavra traz, essa emoção traz, é muito importante também, né? Poxa, como é que foi que as mulheres da minha família, da minha geração, experienciaram o prazer? Como é que elas me passaram o que é o prazer? Então, isso também é uma percepção muito individual, né? Perfeito. É porque quando a gente fala em prazer, eu acho que é importante a gente dissociar um pouco, especialmente quando a gente tá falando desse campo mais íntimo, dissociar um pouco o prazer de orgasmo puramente. Perfeito. Tem outras coisas que são prazerosas, porque eu acho que esse é um dos principais erros clássicos de quando se conversa sobre sexualidade, que é como se qualquer tipo de relação tivesse como grande objetivo o prazer no singular, que é aquele momento. E no meu entendimento, e aí estamos aqui com uma sexóloga que vai poder dizer que eu estou errada ou não, mas eu acho que o primeiro ponto é entender que prazer é muito mais, no campo íntimo, é muito mais do que esse momento. Com certeza. O prazer, ele tá em todas as coisas. Assim como a sexualidade está em todas as coisas. Então, eu acredito que é uma questão muito comum que vira uma dúvida, né? Pensar no prazer como o orgasmo, que é o final de um ciclo de resposta sexual, que é uma coisa muito mais complexa. Então, eu trabalho muito isso com as minhas interagentes, né? Com as deusas que eu atendo. E eu chamo elas de interagentes porque a gente está sempre interagindo. Elas não são minhas pacientes, elas não estão pacíficas num lugar, elas estão interagindo. Então, a gente sempre troca muito sobre como esse prazer está em todas as coisas, tá? Em você sentir um ventinho num dia quente, depois subir um morro, você fala, ai, que ventinho bom. Tá? Em você tomar um copo de água depois de você fazer um treino na academia. Tá? Em você comer uma comida que você adora. Então, o prazer, ele tá no dia a dia. Em você tomar um sol depois de uma semana de chuva, você sair e falar assim, ah, não aguentava mais, já tava embolorando. Então, o prazer, ele tá em todas essas coisas. E essa sensação de prazer pode ser acessada de formas muito simples, né? E aí é que a gente para pensar como é amplo, né, esse contexto do prazer e que, obviamente, não está só conectado com o sexual. Ele deve estar, e é maravilhoso quando está conectado com o prazer íntimo e sexual. Mas muitas vezes, principalmente quando a gente fala sobre o meu trabalho, né, o processo terapêutico, as mulheres chegam até mim porque existe uma desconexão, muitas vezes, entre esse prazer e as trocas que elas estão vivenciando no dia a dia. Né? Entender que ele está em tudo é a base, é o começo. Tá, mas aí a gente vai falar sobre a tal do negócio que a gente foi ensinada a ter medo do prazer, né? Você escreve dessa forma, desde cedo somos programadas para ver o prazer com desconfiança, com culpa, com medo. Isso me pegou muito, tá? Como algo pecaminoso, perigoso ou que precisa ser conquistado através de uma performance incansável. Você percebe que esse condicionamento, Laís, ele ainda é muito presente nas nossas vidas, ano de 2025, ou é algo que acontecia lá nas gerações anteriores, na nossa criação, mas que hoje está superado, assim? O que você vê no teu dia a dia? Lari, muito, assim, tá muito presente. Eu também fui criada no interior. Hoje eu moro em São Paulo, capital, mas eu venho de uma cidade que chama Cordeirópolis. É uma cidade que tem... Hoje a gente deve estar com uma média de 27 mil habitantes. É uma cidade muito pequena. E hoje ela já está maior do que quando eu era criança. Né? E aí, quando a gente fala sobre esse lugar da culpa, esse lugar do ser condicionada, é porque a gente realmente vem de famílias de mulheres que não puderam acessar esse prazer muitas vezes.
né? E, para além disso, quando a gente fala sobre olhar para essas mulheres e olhar para cá, como é que hoje eu vivencio um prazer se eu não aprendi sobre ele, ou se eu aprendi que ele era algo que eu não podia acessar, que era errado, e como que eu vivo isso hoje? Eu tenho que quebrar muitas crenças, muitos padrões, muitos tabus, né? E nos meus atendimentos, no dia a dia, eu vejo que para mim chegam muitas mulheres jovens para trabalhar essa questão do prazer, da sexualidade, e elas já vêm num lugar muito mais disruptivo do que o que eu vim, né? Quando eu fui me especializar em sexualidade, o meu olhar era para terceira idade, porque eu sou gerontóloga, né, de graduação, que eu estudei o processo do envelhecimento. E aí eu percebi que eu não conhecia muito sobre o meu prazer, sobre a minha sexualidade. E aí o jogo virou, né? Porque eu também vinha com muitas barreiras, com muitas questões que eu precisei trabalhar em mim, né? E aí esse lugar onde nós estamos de uma forma ainda muito conectadas com esse medo do prazer, ele vem justamente porque eu não tive acesso a um prazer que era possível, né? Então, ainda hoje, em 2025, nós estamos cada vez enfrentando menos desafios em uma área e mais em outras, porque eu preciso me reencontrar, né? Eu quero acessar isso para que eu possa passar para as próximas gerações que o prazer ele é possível, que é uma coisa natural, mas eu preciso primeiro vivenciar isso em mim. Isso vem da história, né? Quando a gente vai estudar a construção da sexualidade, principalmente voltado para mulheres, a gente vem de um país que colonizou o nosso prazer, né? Então, quando a gente vai estudar a história da sexualidade voltada para a parte da Inquisição e tudo mais, os homens eles tinham essa questão da sexualidade, do sexo, do prazer muito mais disponível, enquanto as mulheres tinham que se relacionar para a procriação. E aqui já não tem prazer, porque é uma coisa que você tem que fazer, que você não sabe como vai ser, que geralmente é desconfortável, né? E aí onde é que cabe o prazer? Não cabe, o prazer tá no maternar, no ver os filhos crescendo, em entregar outras coisas. O corpo passa a ser uma barreira para o prazer, enquanto na verdade ele é um possibilitador dessas sensações. Então, deixa eu voltar nessa frase. O corpo pode ser uma barreira para o prazer, tá? Porque talvez essa seja a grande problemática, assim, hoje em dia, pelo menos na minha percepção, assim. Tem muita mulher que não conhece o corpo, não sente o próprio corpo, não reconhece o próprio corpo e entende o corpo como algo que só dá prazer pro outro, isso? Sim. Eu vou parar no sim, porque aqui a gente vai a gente vai continuar falando sobre isso, mas sim, eu acho que é a resposta base, né? Quando a Mari ela diz que o medo do prazer ele tá na cabeça, mas ele reflete no corpo, é exatamente isso. O nosso corpo, ele grava essas memórias a nível muscular. Então, eu preciso primeiro entender que o meu cérebro, ele não consegue distinguir quando eu tô em estado de excitação e quando eu tô fugindo, se eu não sonorizar, por exemplo. Porque as respostas que o meu corpo tem são as mesmas. Quando eu tô em estado de excitação, o que acontece? Eu começo a respirar mais rápido, o meu corpo ele começa a aquecer, eu começo a suar, e aí ele pensa, estamos fugindo. Deve ter algum bicho atrás de mim. Porque eu tô em silêncio. E se eu tô em silêncio, o meu corpo entende que eu tô fugindo. Por isso eu preciso sonorizar, eu preciso colocar o som para fora, eu preciso relaxar a minha garganta. Porque a laringe e o canal vaginal têm a mesma estrutura, são partes correlatas do nosso corpo. Então se eu sonorizo, meu cérebro entende. Eu não tô fugindo, porque se ela tá fazendo som, quer dizer que ela tá segura. E aí eu relaxo o canal vaginal e eu consigo ter uma relação sem dor, por exemplo. É aí que a gente fala, por exemplo, sobre um prazer sexual conectado com o corpo. Se eu passei por situações que foram de violência, que foram desconfortáveis, que colocaram meu corpo num lugar de insegurança, o toque do outro já vai ser um ponto de alerta para o meu cérebro. Porque aquilo vai me remeter a uma necessidade de fuga. Então, ele vai estar tenso o tempo todo. A minha musculatura pélvica, né, que é a musculatura ali que fica segurando
todos os meus órgãos internos, órgãos reprodutivos, ela vai estar tensionada, porque a qualquer momento eu tenho que correr, então ela não pode estar relaxada. E, obviamente, eu vou ter desconforto, eu vou ter dor. Então, não ter contato com o meu corpo, não conversar com o meu corpo, não trazer toques que são prazerosos para esse meu corpo, vai deixá-lo sempre em estado de alerta. E aí eu me desconecto. E é o que eu mais escuto. Eu atendo muitas mulheres que são mentais, que estão o tempo todo pensando. E aí, quando elas vão para uma relação mais íntima, quem somos? Não que a gente tenha se identificado. Não conheço ninguém. Me deu uma coceira aqui. Eu tenho uma amiga. Eu até tenho uma amiga. A gente nunca fez um episódio sobre pensar demais. Pensar demais, assim. Não. Imagina, nunca. gente, bobagem. A gente nem é condicionada a pensar tanto. A gente nem ouve que nós somos multitarefas e fazemos várias coisas ao mesmo tempo. E essa é uma outra mentira que nos contam, que atrapalha muito na nossa presença durante o nosso momento de prazer e intimidade, né? Então, essas mulheres que são muito mentais, elas têm dificuldade de sentir. Porque elas estão o tempo todo pensando, tá, como é que vai ser bom? Pro outro, geralmente, né? Como é que eu tenho que ficar? Como é que eu vou me posicionar? E a gente vem no lugar da performance também, que é uma outra questão que atrapalha muito na forma de sentir. Se eu tô preocupada com a posição do meu corpo, eu não tô sentindo o que eu tô recebendo de toque, de contato. Eu tô muito mais preocupada com o que tá fora e não com o que tá chegando. Nossa, 1000 questões sobre isso. As minhas amigas, elas me trazem muitas questões sobre esse lance de morar na cabeça, de viver na cabeça, e por isso que eu trouxe ele lá no começo. Porque em outubro do ano passado, quando a gente fez essa mesma série sobre relacionamento e sexualidade, a gente teve uma conversa sobre como é muito difícil pra gente, com a quantidade de estímulos mentais que a gente tem, e de preocupações e de questões, como se fosse fechar essa gaveta, desligar essa gaveta pra viver no corpo. Uhum. E aí uma das coisas que a gente falou muito foi sobre como esses exercícios que você trouxe no começo, assim, de respirar, de tomar um banho de chuva, de, sei lá, quando você tá muito ansiosa, ir pra debaixo do chuveiro pra tentar voltar pro corpo um pouco, segurar uma coisa super gelada, beber algo gelado pra trazer uma coisa tátil e sair um pouco da cabeça, fazem parte de uma orientação ou de uma programação para uma intimidade mais saudável e mais prazerosa e mais segura, assim. Acho que faz muito eco para mim, na medida em que a gente pensa demais, a gente tem uma carga mental bizarra, gigantesca, a gente vem de uma criação pudica, né, em que, assim, nada podia, desde as roupas dos meninos pensadas para que eles tenham autonomia, as roupas das meninas pensadas para que eles fiquem quietinhos, elas fiquem quietinhas sentadas. Então, você não vai de vestido se aventurar num parquinho, porque vai, enfim, acontecer qualquer coisa e você vai ser penalizada por ter sujado, por ter rasgado. Então, assim, de todas as coisas que a gente... Quando você fala de cultura, e eu acho que é importante não apontar o dedo, porque cultura não é culpa de uma pessoa, né? Uhum. Mas tem uma série de coisas que fazem a gente se desconectar desde muito pequenas até agora. E aí me espanta um pouco quando você fala que muitas mulheres muito jovens te procuram, porque acho que a gente vive numa bolha que tem a sensação de que isso está se tornando menos verdade. E talvez não esteja, né? Talvez esteja menos verdade na nossa pequena bolha. Mas enfim, voltando pro papo do corpo, que acho que é aqui que a gente precisa ficar. Gosto muito dessa tua percepção de entender outros estímulos em outros momentos do dia, em outras situações que não sejam necessariamente sexuais ou de intimidade, pra gente exercitar essa presença de corpo, assim. Como é que pega pra ti, Lari, minha bailarina de pole dance favorita? Então, eu tenho um problema que eu gosto de ter prazer. Eu gosto de ter prazer em tudo. O dia inteiro, se deixar. Mas isso não é um problema, amiga. Não é um problema. Coisa, você não tem um problema. Mas é porque, assim, aí as tarefas chatas do dia a dia são insuportáveis pra mim, sabe? Então, assim, se eu vou pra academia, eu quero ter prazer fazendo academia.
E eu quero gostar de fazer academia. Se eu tomo banho, eu quero que meu banho seja gostoso. Se eu vou caminhar, aí, tipo, tem dias que o tempo tá nublado, eu já fico assim, que saco esse tempo, tá, mas eu vou. Aí tá um dia ensolarado, ai, que dia lindo, olha os ipês, olha. E isso tudo me dá muito prazer. A alimentação é uma coisa que me dá muito prazer. Eu tenho sérias dificuldades em manter uma alimentação regrada, porque eu sou viciada em ter prazer, assim, total, assim. Eu sou aquele meme do que é tipo assim, meu corpo é um templo cheio de vinho e pecado, sabe? Então, eu amei. Se deixar, eu vou que vou, assim. E eu acho que eu tenho uma característica de personalidade mesmo, de ser uma pessoa muito exploradora, assim. Então, sempre tive muita curiosidade e muita vontade de explorar. A impressão que eu tenho é que da minha adolescência até os 20 e poucos anos, quase 30, a minha sexualidade era horrorosa, assim, porque era muito mais condicionada no prazer do outro do que em pensar se eu estava tendo prazer ou não, assim. E eu acho que depois que eu conheci meu agora ex-marido, assim, eu passei a ter uma sexualidade muito mais plena e muito mais pensando no que eu estava sentindo de prazer, assim, sabe? Então, hoje em dia, eu defendo muito, assim, e já passei por situações, apesar de eu não beijar mais na boca, de que Uma amiga passou por umas coisas aí. Mas assim, hoje pra mim é inegociável, se eu entrar numa relação, pode ter certeza que eu estarei plenamente satisfeita sexualmente, sabe? Não existe, eu não abro mão da minha sexualidade, eu não abro mão das experiências que eu quero ter, eu não abro mão da minha vontade de ter prazer, eu não, assim, simplesmente não abro mão. É inegociável pra mim e eu sei que eu já abri mão em outros momentos. Mas hoje em dia eu não abro mais, sabe? E eu acho isso maravilhoso. É um lugar de entender o que é inegociável nas relações que a gente precisa ter. Pra mim isso também é negociável. Né? Tem outras pessoas que falam, não, isso aqui pra mim é negociável, mas é inegociável que a gente tenha longas DRs de 2 horas e meia. Tudo bem, pra mim, não. Se a gente puder resolver até onde tá confortável, aqui até onde tá seguro, depois a gente faz uma pausa e retoma essa conversa em outro momento, tudo bem. Mas a questão do prazer sexual, ele tem que estar presente. E tem que ser uma pessoa que me alimente. O prazer de comer, pra mim, é o meu maior prazer da vida. Eu amo comer. Eu amo ter experiências gastronômicas, assim. Então tem que ser uma pessoa que está me alimentando. Sabe aquele meme de alimentar o dragão? Eu sou o dragão. Então... Eu amo que uma é o templo, a outra é o dragão. Excelente. Eu quero puxar uma coisa que nem tá no roteiro, mas que eu acho que é importante também aqui, quando a gente tá falando de sexualidade, depois a gente volta pra ele. Mas vocês duas trouxeram um elemento que eu acho que é muito importante a gente entender e valorizar e ressaltar, e às vezes entender também quando é hora de parar, que é a pessoa que divide ou as pessoas que dividem a intimidade e a sexualidade com a gente. Porque tem uma coisa, eu acho que também é uma falsa relação, assim, de que você entender, ter autoconhecimento sobre o seu prazer, buscar conhecer o seu prazer, te torna autossuficiente. E não necessariamente, né? Eu acho que é muito importante também a gente entender que a gente conhecer o nosso corpo é importante, a gente conseguir ter prazer sozinho é importante, mas também é muito importante ter uma pessoa ao nosso lado que nos provoca, que nos propõe, que nos entende, que desperta na gente coisas legais para que a gente possa viver momentos interessantes de intimidade. Porque também acho que tem uma coisa de que às vezes a gente entende errado. A coisa da autodescoberta, do conheça o seu corpo para que você, sabe... acho que uma coisa não inibe a outra, mas elas são bastante complementares, assim. Como é importante a gente escolher companheiros, companheiras que estão na mesma página e que tenham o prazer como uma coisa importante igualmente, assim, né? Sim, eu acho que essa questão do conhecer o corpo e entender os nossos limites, entender o que a gente está disposta, ela traz uma autossuficiência, mas, em paralelo, é importante ter alguém que me transborde.
Porque eu não preciso que o outro saiba o que me traz prazer. Eu preciso saber isso. E aí o outro vem como um complemento. Assim como eu vou ser um complemento para o outro. Eu acredito que a pandemia foi uma fase de muita dificuldade nas relações, porque as pessoas esperavam que o outro entregasse algo que elas precisavam encontrar internamente, individualmente. E isso se tornou um conflito, né? Por isso que o pós-pandemia tem sido uma fase de tanta busca de autoconhecimento. Porque, como vocês bem trouxeram, né? Acho que foi Mari que trouxe isso. Nós temos uma rotina que... Não, foi Lari que falou. A gente tem uma rotina... não lembro agora qual das duas, mas tudo bem. Tem problema que é o mesmo neurônio, fica tranquila. Tudo conectado, né? Mas a nossa rotina, ela exige muito da gente, assim. A gente tá o tempo todo pensando e buscando maneiras de compensar de forma prazerosa o nosso cérebro, né? A gente tá ali sempre buscando uma dopamina para poder tornar tudo aquilo menos chato, mais prazeroso. Isso acaba sobrecarregando. E eu não paro para olhar para o que eu preciso trabalhar em mim, né? Tanto na minha questão de autopercepção, de autoconfiança, de autoestima, de autossuficiência, para que eu possa colocar os meus limites de forma segura. Então, quando eu digo, olha, para mim é inegociável ter momentos prazerosos com meu parceiro, com a minha parceira, num lugar de sentar e comer. Para mim é inegociável sentar à mesa para comer e não ficar mexendo no celular. Isso é uma coisa que para mim é negociável, porque comida é um dos meus maiores prazeres da vida. Assim como estar bem numa relação a nível sexual, o que não quer dizer estar tendo relações com penetração sempre, isso é outra coisa, também é negociável para mim. E quem chega na minha vida tem que entender isso. Eu preciso saber o que eu gosto, o que eu quero, o que eu preciso, para poder comunicar ao outro. E tem coisas que vão ter que ser negociadas ali. Porque eu costumo dizer que nós somos planetas diferentes numa mesma galáxia. E a gente vai se relacionar com outro planeta que tem outros hábitos, que tem outro tipo de rotação. A gente quer colocar esses dois planetas na mesma órbita e dizer convivam. E a gente não foi ensinado dessa forma. Então a gente precisa saber equilibrar, só que eu preciso entender isso primeiro em mim, para poder dizer pro outro, olha, eu preciso que você entenda isso em você também. Senão a gente não vai conseguir. Você explicou de um jeito muito mais chique o que eu quis dizer. E eu gostei muito também quando você fala, Laísa, sobre de tipo, sim, a gente também, claro, não é para dizer assim, nossa, realmente se você se conhece, essa é a chave de todo sucesso e toda a felicidade da sua vida, assim, a partir de agora você vai ter prazer sempre. Isso não vai acontecer, obviamente, né? Temos que reconhecer que às vezes não rola mesmo, e tudo certo. Mas eu também acho muito importante quando você fala que a gente precisa se conhecer e a gente precisa saber o que é bom pra gente, pra poder falar pro outro também. Pra poder ensinar o outro também sobre o que é bom, o que não é, assim. Tem uma amiga minha que fala sempre assim, olha, gozar, ela goza com os brinquedinhos dela em 30 segundos, se deixar, sabe? Não é sobre gozar, assim, é sobre ter prazer experimentando o outro, é sobre ter prazer sentindo a pele, o cheiro, sabendo como é que essa pessoa se comporta, como é que funciona, o que ela fala, o que ela não fala, o que vem antes, o que vem depois, é tudo além, porque senão não precisa nem sair de casa, né? Só pega ali teus brinquedos e vai ser feliz, sabe? Exatamente, nós somos seres sociáveis, né? A gente busca por essa socialização, por esse contato, por essa troca, né, a nível de construção de intimidade mesmo. Né? Então a intimidade, a forma como o outro me estimula é totalmente diferente da forma como eu me estimulo, inclusive intelectualmente, inclusive emocionalmente. Né? A gente precisa criar essas conexões para que a gente esteja num lugar saudável, né, dessa construção, dessa conexão com o mundo. Muito bem, voltando para nossa construção social sobre o medo do prazer, existem quase que duas caixinhas, né? Uma dicotomia, assim, entre qual é a postura de uma mulher em relação ao prazer. Ou ela é muito bela, recatada e do lar, assim, muito casta, e aí quase frígida em relação às questões do prazer, sejam ele sexual ou não, né, assim, não vejo uma mulher bela e recatada e do lar se refastelando num doce de leite
e, né, não, é aquela pessoa que tem essa postura mais sóbria, ou a vulgar, a bocuda, a ninfomaníaca, né, a pessoa que tem uma postura quase Devassa. mais extrovertida em relação à bruxa, né, a bruxa, em relação ao prazer, assim, quem a gente é, assim, como é que essa dicotomia faz a gente ter dificuldade de se identificar, nem como uma coisa, nem como outra, hora um pouco mais como uma coisa, hora um pouco mais como outra, e por que ela faz tão mal, assim, para nossa construção social do prazer? A gente vem de uma cultura, nós vivemos numa cultura que é uma cultura muito patriarcal. Então, essa dicotomia, ela é sempre algo que pega muito durante a nossa construção do que é ser uma mulher, do que é se posicionar. Quem são mulheres, né? As mulheres, elas se constroem, as pessoas se constroem, homens, mulheres, enfim. A gente vai se construindo. E entender qual é esse meio do caminho é a grande chave, né? Porque eu posso ser uma excelente empresária, tá aqui falando com os CEOs das maiores empresas tranquilamente, chegar na minha casa e querer ser a pessoa que me vire do avesso, estou à sua disposição. Então, aonde que isso impacta nos meus valores, nas minhas crenças? E aí é que estão os pontos, né? Entender o que me constrói, o que faz eu ser quem eu sou, entender que eu tenho muitas facetas, né? Todas nós temos muitos papéis. E eu não vou estar exercendo esses papéis todos de uma vez só, né? Então, quando eu sou namorada, eu sou uma pessoa, quando eu sou profissional, eu sou outra, quando eu sou mãe, eu sou outra, quando eu sou filha, eu sou outra, e elas estão coexistindo o tempo todo, e o mundo não precisa saber tudo que eu faço fora do meu trabalho, né? Isso tem que dizer respeito a mim, as pessoas, porque eu estou compartilhando a minha intimidade. Estar segura disso é o que nos coloca nesse meio do caminho, né? De hoje eu estou mais ousada, hoje eu estou menos ousada. Hoje eu quero estar me relacionando com 10 pessoas, hoje eu quero estar me relacionando com uma pessoa só. Ou hoje eu não quero estar me relacionando com ninguém, só comigo. Só que isso vem das muitas desconstruções que a gente vai fazendo ao longo do caminho, né? E aí as pessoas com quem eu converso, os ambientes, as amizades que eu tenho contam muito. Porque são essas pessoas que me validam muitas vezes, né? Que falam, ai amiga, que legal. Eu falo, nossa amiga, não precisa disso. Imagina que exagero. Pra que assistir desse jeito? Pra que um decote desse tamanho? Então, eu preciso entender quais são os meus limites para que eu possa dizer, porque eu gosto desse decote desse tamanho. Pra mim está tudo bem. Sim. Não sei se eu trouxe a resposta mais adequada. Não, você trouxe mais perguntas, o que é melhor do que uma resposta. Nesse sentido, como é que a performance se relaciona com essa nossa dificuldade, com esse nosso medo de encontrar prazer? Porque no fim das contas, além de todo esse puro suco do caos, a gente ainda foi ensinada sobre o que é uma relação sexual, o que é sexualidade, o que é intimidade, de um jeito absolutamente torto, assim como isso, acho que não é só as mulheres, mas muito também os homens, e que nos ensinaram dessa forma, né? Nos trouxeram essas referências. Sim, eu acredito que a questão da performance, ela está muito conectada com a falta de educação sexual. Primeiro porque nós temos duas personagens aqui. Nós temos um homem, que é aquele personagem que não fala sobre sentimentos e que é ensinado que ele precisa ser o pegador e que as mulheres com ele precisam ter uma performance de atriz de filme pornô, mas para se casar e constituir uma família, ele não pode estar com essa pessoa com quem ele foi pegador o tempo todo. Já as mulheres, elas têm que encontrar um príncipe encantado, um homem que é provedor, que está ali no lugar de masculinidade. Elas não podem ser muito... elas não podem ser atriz de filme pornô, que esses caras se relacionaram aqui, mas dentro de casa elas têm que ser essa pessoa, fora de casa não. E como é que essas pessoas se encontram? Porque esse boy tem que casar com a princesa, mas ele pega a atriz de filme pornô. Essa aqui tem que achar o boy que é um príncipe, mas ao mesmo tempo ela tem que ter uma performance espetacular e cinematográfica para manter essa relação, porque isso é uma responsabilidade dela, é assim que a gente aprende, é uma responsabilidade do casal.
né? E quando a gente amplia para as diversidades, acaba dando um nó. A gente está falando aqui de uma relação hétero. E homens que se relacionam com homens. E mulheres que se relacionam com mulheres. E pessoas que se relacionam com pessoas trans e diversas. A gente dá um nó na cabeça de todo mundo. E aí ficar pensando na performance, em como eu tenho que fazer, qual é a melhor posição, tá aparecendo uma celulite, tá aparecendo outra, eu saio totalmente da conexão com o meu corpo. Porque eu fico muito preocupada com o que o outro tá vendo, o que o outro tá achando, e eu não sinto. E é por isso que muitas mulheres falam, eu não sinto prazer, eu não gosto de transar. Claro, você não tá sentindo nada, minha amada. Você tá aqui toda se doando pro outro, como é que você vai gostar de uma coisa que você não sente prazer, que você não tá ali presente porque é bom pra você? Então, a performance é uma coisa que a gente fala muito sobre essa relação com o pornô que os homens conhecem, isso tá só no filme. E quando eles estão gravando um filme, são dias, são horas, são takes e várias posições de câmera e tudo mais, para um corte que você vai ver de 13 minutos, 1 hora, sei lá. Não tem como a gente esperar que uma relação saudável as pessoas estejam sempre performando. Porque uma hora vai ser cansativo. E aí a gente começa a ter as disfunções sexuais. Esse cara começa a ter uma dificuldade de ereção, porque ele tá esperando uma performance incrível da parceira, fica da pirueta pra trás, ou canguru perneta, mortal carpado. Essa mulher fica ali toda preocupada com qual é a melhor posição pra não aparecer a celulite. E a gente acaba se desencaixando ali, porque, poxa, ele tá precisando de novos estímulos, porque no filme pornô você tem estímulo a cada 30 segundos. E o nosso cérebro, ele busca novos estímulos a cada 7 segundos. Essa mulher tá preocupada em quais são as melhores posições, não tá sentindo nada. E aí a gente tem um grande caos. Um grande nada, né? Um grande nada. Absolutamente nada. E aí chega uma hora que não é interessante mais. Todo mundo sai perdendo. Como dizia a Exatamente. Dilma, todo mundo sai perdendo. Ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder. Então, a performance, ela é um grande problema. Eu costumo dizer para as mulheres que o sexo, ele começa quando eu boto o lençol na cama. A partir dali, isso é preliminar. Botar o lençol na cama, botar os bichos pra fora, as crianças na cama. Pronto. Passou disso, já é sexo, é beijo, é conversa. Então, a performance, ela tem que ficar de fora. Bota junto com os bichos pra fora. E percebe o que o teu corpo gosta. Começa a se estudar. Começa a mapear o teu corpo. Começa a ter essa troca. Veja o que você gosta sozinho e veja o que você gosta quando o outro faz. Porque às vezes uma coisa que eu faço sozinha não é tão bom, mas quando outra pessoa faz é muito mais gostoso. Até mesmo por questão anatômica, né? O braço, mão, enfim. Às vezes quando o outro faz é muito melhor. E isso tá na conexão que a gente tem com essas pessoas que a gente está se envolvendo. Seja um encontro casual, não precisa ser um grande romance, seja um encontro que é com a mesma pessoa há muito tempo. Então a conexão que eu crio precisa ter mais intensidade do que a ideia da performance, para que eu possa realmente sentir o outro também. Uma coisa que eu tenho um pouco de dúvida, Laísa, é que eu tenho pavor dessa ideia de performance, mas eu acho que também existe uma coisa que é falta de repertório. Perfeito. Como que essas duas coisas se encontram ou elas não se encontram? Porque aí eu acho que às vezes a gente deixa de pensar em coisas diferentes e de se experimentar mesmo, porque tá com medo de que isso aqui é muito performático, assim. Uhum. Mas como é que tu vai saber se é bom, se não é, se tu gosta, se tu não gosta, sabe? Se você também não experimenta, assim. Como é que essas duas coisas se relacionam? Perfeito. A gente costuma seguir uma coisa que dentro da terapia sexual a gente chama de script sexual, que é como se fosse um roteiro mesmo que a gente costuma seguir. Então, primeiro eu beijo, depois eu tenho uma lambida no pescoço, depois eu tenho... Então a gente costuma seguir um passo a passo que a gente já sabe que funciona. Como é que eu amplio esse script sem entrar no lugar da performance? Eu tenho que buscar coisas que vão me chamar atenção. Então aí eu me conecto com o erótico, que não é o sexual, é uma outra coisa, né? Então eu vou lá ler um conto erótico, eu vou assistir algum filme para ver o que me chama atenção. Isso aqui é interessante. Eu vou comprar um baralho de posições sexuais para eu ver o que não vai travar minha coluna, que pode ser uma coisa legal. Eu vou dar uma pesquisada no que... Cara, quais são as coisas que as pessoas fazem por aí? Né? Porque aí eu estimulo o meu mental.
né? Se eu não falo, se eu não penso, se eu não faço algo, aquilo não é importante para mim. E o meu cérebro coloca na caixinha do desimportante. Então, para que eu amplie esse meu script e eu faça coisas novas, eu preciso pesquisar sobre. Ai, mas que vergonha de pesquisar. Abre uma aba anônima, tá tudo bem. Tem problema? Mas vai pesquisar, não deixa de ver o que é interessante. Gente, né? Hoje em dia é tão mais fácil. Ai, assim, não é, gente? Antes você tinha que ir na banca de revista, comprar uma revista pra você. Agora você abre uma aba anônima aqui, pronto. Mas vai pesquisar sobre como dá para ampliar. Vai fazer uma aula de dança sensual, que não é para o outro, é para você. Você é sempre o centro do que está acontecendo, não é o outro. E, gente, eu costumo falar isso, pelo amor da deusa. Se for fazer alguma coisa, principalmente se você se relaciona com homem, vai fazer uma noite espetacular especial, avisa esse homem. Escolhe o melhor dia. Porque senão, se é dia de clássico, de jogo de futebol, você vai ficar lá pronta com a tua cinta liga, e esse boy vai chegar cheirando cerveja, depois de ter comemorado que o time ganhou. Quem que depois de uma comemoração de um clássico, que não tá avisado que vai ter uma festa em casa também, vai ter pique? Já tomou todas, gente, não dá. Então, comunicação, vamos comunicar também. Vamos falar sobre o que a gente tem vontade, o que a gente quer, o que a gente tem curiosidade. Conversar isso com a parceria mesmo, né? Quando a gente pensa numa relação que é mais estável. Porque às vezes o outro quer experimentar aquilo também e não falou ainda. Então, somos todos adultos, precisamos trabalhar a nossa comunicação. Né? Eu acredito que está muito nesse lugar de pesquisar o que eu tenho curiosidade, para que eu possa ampliar esse meu repertório sem ser uma coisa que vai ser performática. E se houver uma performance, que seja porque eu quero que aquele momento específico seja performático. A deusa do polidense. Meu amor, tu bota ali uma barra de polidense, você não vai ver se a Larissa não vai fazer um espetáculo. Pronto! Terminou o espetáculo. Ela beijasse dela. na boca. Mas como ela não beija, não vai dar. Vamos voltar a beijar na boca? Vamos trabalhar isso? Beijar na boca é tão bom, gente. É uma delícia. E é engraçado. Pode falar. Desculpa te interromper, Mari, mas o beijo na boca é uma das coisas que mais cria conexão e que os casais perdem ao longo do tempo. E quando as mulheres elas estão fugindo de sexo, elas evitam beijo na boca, porque elas associam isso a uma relação sexual. E beijo na boca é bom demais, tá maluco. Tá maluco. E quando você é solteira e quando o beijo encaixa, assim, ó. Só vai. Tem disso. E como é que a mulher que mas gosta... eu não beijo na boca. Eu quero entender melhor essa história, viu? Que eu tô sentindo uma piada interna. É total. Sim, beijo na boca é tudo. Vamos beijar na boca, galera, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma campanha de mulheres beijem na boca pra serem felizes. Hashtag beijinho na boca. Tem outra coisa que você fala no seu texto que nos pegou muito e acho que vale a gente comentar, que você fala assim: chega de fingir que está tudo bem quando o seu corpo implora por escuta. O silêncio também adoece, e a reconexão com o seu corpo é o primeiro e mais potente ato de rebeldia e autocuidado que você pode cometer. Né? Bate muito, 100%. E aí, assim, a reconexão com o corpo, quando somos mulheres tão mentais, é um desafio. Já falamos aqui, demos um preâmbulo antes, quando a gente estava falando sobre como o vento no rosto que você trouxe no começo e todas as outras coisas são importantes. Como é que a gente identifica que esse corpo está pedindo por esse cuidado e como é que a gente dá o primeiro passinho? Eu acho que é o mais difícil, né? Sempre é mais difícil quando você está numa fase vivendo muito na cabeça, quando você está numa fase de desconexão com o seu corpo. Como é que a gente dá esse primeiro passo? Perfeita pergunta. O primeiro ponto, Mari, que eu acho que vale a gente pensar é como é que eu identifico que o meu corpo está desconectado? Aí eu volto com uma pergunta que é: quanto tempo você tem dedicado para você e para o seu corpo dentro da tua semana? E dedicado é dedicado mesmo. Meu tempo para mim é na hora do banho. Tá, mas você toma banho pensando, fazendo a lista de compra? Ou você prepara o tempo do seu banho? Você coloca uma vela aromática,
você coloca uma música que você gosta de ouvir, você separa o seu sabonete favorito, o creme que você vai passar no teu corpo depois, você cria um ritual pro teu corpo ali naquele banho. Ai não, Laísa, não dá tempo, tem 3 crianças pequenas em casa, tem que jantar, tem marido, tem não sei o que, tem casa. Escolhe um dia da semana, um dia. E você vai comunicar às pessoas da casa. Quarta-feira é o meu dia de tomar o meu banho relaxante, meu banho de princesa. Então, nesse dia, tudo que as crianças precisarem, elas vão procurar o outro adulto da casa. Aí não tem outro adulto na casa, sou eu e as crianças. Então você vai esperar as crianças dormirem e aí você vai tomar o seu banho relaxante. Ou você vai tomar em outro horário, antes das crianças estarem em casa. Mas cria uma rotina pra você. Ah, não dá tempo do banho relaxante. Então se leva pra tomar um café. Eu adoro me levar pra tomar café, gente. Eu adoro. Escolhe um dia da semana, pega o teu livro e vai tirar 20 minutos no café que você gosta. Isso faz com que você esteja mais conectada com você mesma. Ah, eu quero uma coisa 0 custos. Respirar. Eu tenho no meu celular 4 despertadores que são para eu parar e respirar ao longo do dia. Tem um às 7 da manhã, um ao meio-dia, um às 15 e um às 19. E aí ele toca e a frase que tem é respira com arzinho depois. Que aí eu paro o que eu tô fazendo e eu venho para uma respiração consciente. Porque geralmente o meu corpo tá muito acelerado. Porque são muitas demandas no dia todo. E aí no final do dia eu tô muito menos estressada do que eu estou nos dias que eu não paro para respirar. O nosso corpo, ele dá muitos sinais. E aí a gente pode pensar em sinais que estão conectados com o nosso ciclo menstrual, por exemplo. Excesso de cólica, excesso de sangramento, dor de cabeça. Isso não faz parte, não é natural do nosso ciclo menstrual, da nossa TPM, por exemplo, do nosso pré-menstrual. Se está acontecendo com frequência, esse corpo está me dizendo alguma coisa. Ah, é excesso de açúcar, por isso eu estou com dor de cabeça? Ou eu tive um mês muito agitado, por isso que eu tô tendo muita cólica esse mês. Meu corpo está sempre comunicando. O que ele está me dizendo? Era assim antes, não era assim? O que mudou? Né? Então, fazer essa análise de quanto tempo eu estou deixando para o meu corpo, dedicando para o meu corpo, é muito importante. E aí, a partir daí, como é que eu começo a me reconectar, né, com esse corpo? Já reservei um horário para mim, já estou fazendo toda essa parte cuidadosa, né, com a minha rotina, já criei esse meu ritual de autocuidado. Eu posso começar de uma forma muito simples, que é rebolando, movimentando o quadril. O nosso corpo, ele é todo movimentado por energia. Eu costumo dizer que essa energia não é mística, ela é bioeletricidade. O cérebro precisa de energia para pensar, o nosso corpo precisa de energia para digerir o nosso alimento, a nossa respiração, tudo precisa de energia. Quando eu penso que as minhas articulações, elas precisam estar se movimentando para que eu esteja de uma forma saudável me locomovendo para os lugares, eu entendo que eu preciso tirar um tempo para dar uma atenção para elas. Então eu vou para musculação, eu vou para yoga, eu vou fazer uma caminhada, porque eu quero envelhecer bem, eu quero ter uma boa vida a longo prazo. E por que é que eu não rebolo mais? Por que meu quadril, que é a maior articulação do meu corpo, tá parada? Esse quadril, ele tem muitos pontos que a gente precisa olhar, principalmente enquanto mulheres, né? É uma região onde eu tenho todos os meus órgãos reprodutivos ali. É uma região que a gente, dentro das terapias energéticas, a gente entende que de todos os chakras, o nosso chakra sexual, que é o da criatividade, que é o da energia vital, tá ali nessa região de órgãos reprodutivos. E eu preciso movimentar esse meu quadril para que a minha energia que fica ali na base da minha coluna, ela possa expandir para o corpo todo. E eu sinta mais energia. Então, se eu fizer um combinado comigo de que eu vou rebolar 3 minutos por dia, eu já vou estar movimentando essa articulação do quadril. Eu vou estar aquecendo o meu corpo. Eu vou estar melhorando a minha movimentação sanguínea. Eu vou estar melhorando a minha lubrificação. Eu vou estar diminuindo cólica na fase menstrual. Então, rebolar, eu costumo dizer que é uma das coisas básicas que a gente precisaria fazer no nosso dia a dia, que era muito comum para as nossas ancestrais antepassadas e que a gente acabou perdendo. Também por uma questão de construção cultural.
Porque os nossos corpos, muitas vezes, são vistos como corpos que estão disponíveis para o acesso de outras pessoas, mesmo não estando. E aí eu vou cada vez me engessando mais. E aí eu não rebolo, eu não movimento, eu ando enrijecida. Por isso que a gente tem tantos casos, né? O Brasil é um dos países que mais faz cesárea, porque os médicos falam, você não tem abertura no quadril. Dá uma rebolada, vai rebolar, vai fazer pilates, vai movimentar essa região pélvica para ver se esse quadril não tem abertura. Isso é natural para o nosso corpo. E a gente foi enrijecendo e deixando de ter contato com essa parte. Até a libido melhora quando a gente rebola. Então, rebolar é um exercício base para que a gente possa estar conectada com o nosso corpo. Isso vale para os homens também. E ainda é divertido, né? Delicioso, gente. Bota uma Shakira, uma Beyoncé pra tocar. Ivete Sangalo. Eu muito amo. Bom. Pra gente encaminhando pro final, então, queria que vocês respondessem rapidinho, assim como no começo, quando a gente respondeu rapidinho sobre medo do prazer. Vou começar com a Larissa. Larissa, o prazer que você quer é qual? Ele é o prazer livre. Ela foi bem sucinta, né, gente? Achei. Era sucinta, mas aí você pensa o que você quiser a partir disso. O prazer que é livre, que é desinibido, que é confortável, que é por aí. O prazer que eu quero é um prazer que me conecta com possibilidades de expansão. Expansão do sentir, expansão de consciência, expansão de possibilidades. É um prazer que me deixa disponível para me conectar. Boa. O prazer que eu quero é o prazer tipo se espreguiçar, sabe? Que você, quando deixa de fazer, sente falta, que você nem pensa muito, não usa muito a cabeça, só fica pensando assim, quando você se espreguiça de manhã, depois de uma noite de sono bem gostosa assim, dá aquele formigamentinho gostoso. É isso, assim, é com tempo, é com desejo de sentir, só sentir, não pensar tanto. Então, o prazer que eu quero é o prazer da preguiça, de me espreguiçar. Nossa mesa de bar super gostosinha aqui, lembrando que nesse mês de outubro é o nosso mês especial da sedução. Seduction. Todos os episódios esse mês serão sobre relacionamentos e sexualidade, então se você tem também sugestões pra gente, pode mandar a sua sugestão lá no @donasdapetoda no Instagram. Se você também tem sugestão de mulheres que a gente deveria ouvir nesse período, vem falar com a gente que a gente adora as dicas de vocês. Quero lembrar também que temos a nossa lojinha na Enxame Colaborativo. Olha a vela do fogo no rabo aí, passando para quem está nos assistindo em vídeo no YouTube, na sua plataforma de streaming, Spotify e em outras plataformas também. Vai lá, compra a sua vela bem cheirosa, bem deliciosa, cheia de marquinhas, igual as nossas rabas maravilhosas, tá? Exatamente, cheirosa como nós. Também tem isso. Já falei do Apoia-se? Não, né? apoia.se/donasdapetoda. A partir de R$5 por mês você participa com a gente, você contribui com o Donas, você tem acesso ao nosso grupão de fofocas que vive assim, todo dia tá on com a mulherada lá contando experiências, repercutindo os episódios, trocando ideia. Realmente é uma comunidade que tá muito ativa e tá muito legal mesmo de participar. E se você é apoiadora, você tem acesso ao Clube do Livro, que vai se reunir no dia 21 de outubro para falar do livro Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin, junto com a Stephanie Ciola do Pós-Fácil Podcast. Que me mandou um áudio maravilhoso sobre esse vídeo essa semana, tá? Esse Clube do Livro promete. Quero lembrar também que durante todo o mês de outubro, você pode votar na gente lá no Prêmio MPB, o Melhores Podcasts do Brasil, no qual nós somos finalistas, somos uma das 10 finalistas na categoria Relacionamentos. Então vai lá e vota na gente. Licença! Que só pode votar uma vez por CPF, essas votações que tem contagem de voto séria. Então vota lá com seu CPF e já chama as amigas também. Já chama as amigas que você sabe que gostam do Donas e com quem você discute os nossos episódios pra votar também. E segue a gente lá no @donasdapetoda em todas as redes sociais. A gente tá se puxando, postando corte de episódio. A gente tá,
A gente tá precisando desse biscoito, Marina, então... Eu faço os tweets. Então, venham com a gente. Laísa, começa contando pra gente, por favor, onde as pessoas podem te encontrar e dê as suas 2 ou 3, que é mais uma das que vai roubar no game, dicas. Perfeito. Bom, as pessoas me encontram nas redes sociais, no Instagram, principalmente no @laisa.sexóloga. Laísa é com I e S. Lá tem também o link para o WhatsApp, para o YouTube, tem todos os contatos ali. Das dicas que eu quero deixar, eu vou colocar 3 diquinhas, mas uma diquinha puxando a sardinha pro meu lado, tá bom? Tá. Uma das dicas que eu acho que todas as mulheres precisam conhecer é o livro da escritora e comunicóloga Monique dos Anjos. Ela é uma escritora de contos eróticos voltados para mulheres, principalmente. E o último livro dela chama Nós Entre Três. Tá aí disponível já para aquisição. No dia 4 agora de outubro, ela vai estar com uma oficina de conto erótico. Então, fica aí uma dica bem legal. A segunda dica é justamente falando sobre movimentação de corpo, rebolado. Para quem não conhece, Descolonize Seus Quadris, que é da Maria Chantal, que é uma mulher angolana, que está aqui no Brasil há muito tempo. Ela é uma educadora corporal. Ela fala muito, ensina muito sobre essa questão da movimentação do quadril como uma forma de conexão com o corpo, uma conexão ancestral, literalmente uma descolonização. Então ela tem os cursos online, tem as aulas presenciais, vale muito a pena estar participando. Eu sempre estou nas aulas sempre que eu posso. E por último, mas não menos importante, marquem uma sessão de massagem tântrica, deusas, para sentir como é que é essa questão da conexão com o corpo. Eu atendo aqui em São Paulo, na região central, próximo ali da Vergueiro, nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro. Eu vou estar com a agenda aberta no Rio de Janeiro. Então, as deusas cariocas que quiserem aproveitar também podem entrar em contato e a gente marca uma sessão para que vocês possam se conectar ainda mais com o prazer que o corpo de vocês tem. Tá tudo aí. Nosso corpo ele tem absolutamente tudo que a gente precisa. A gente só precisa dar espaço para que ele demonstre e nos conecte com toda a potência que nós somos. Meu Deus, uma dose de Rio de Janeiro, um mate gelado, uma massagem com Laísa, não tem como resistir, gente. Impossível. Impossível. Vai lá, amiga. Ai, vou dar uma dica metade droga, minha outra metade salada, tá? Primeira, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar ao longo desse mês aqui, é o podcast Emancipação Feminina, da Rafaela Azevedo. Acabou de ser lançado. A Rafaela Azevedo, ela faz a King Kong Fran, tá? Uma peça de teatro super hypada por aí, quem viu ama, etc. E ela criou esse podcast para compartilhar os estudos dela e as leituras dela sobre o tema do patriarcado. Então, assim, tá de um jeito super didático, são episódios ali de mais ou menos meia horinha, assim. Eu tô indicando para todas as mulheres que eu conheço, mais ou menos letradas, assim, em relação a estudos sobre feminismo, sobre construção da nossa sociedade, etc. Recomendo super, tá? Tá muito bom mesmo e é uma aulinha, assim, é um telecurso 2000 perfeito. E aí, vou indicar também a mulher que inventou o tesão, que é a Xadê. Tá? Porque eu tinha colocado tomar banho premium. Aí como a Laísa veio com essa dica, porque assim, o meu banho premium é botar Xadê pra tocar, sabonete Febo de limão siciliano, que é maravilhoso, vela de bunda do Donas, de fogo no rabo, luz baixa, assim. E ali, ó, curtir. Uma vez por semana tem que rolar, tá? Tem que rolar. Depois passar uns cremes, botar um pijama, às vezes uma lingerie também, porque às vezes eu boto lingerie só pra mim, assim, porque, né? E aí, fica bem patricinha, bem bonitinha, cheirosinha e curtindo o seu próprio corpo. Muito bem, arrasou. Eu vou dar dicas que não tem nada a ver com nada, porque a gente já falou que a gente tá gravando com antecedência, eu não tenho mais dica pra dar. Então, eu quero sugerir uma coisa que pra mim é afrodisíaca, é gargalhada. Eu acho que rir junto é uma das coisas mais gostosas que tem. Larissa tem a célebre frase, deu uma risadinha, caiu a calcinha, já usamos ela outras vezes aqui. Então, eu gosto muito de dar risada, e a temporada nova do Lady Night, da Tata Werneck, é um desbonde
O primeiro episódio com o Rodrigo Faro, gente. Eu nem gosto do Rodrigo Faro, mas meu Deus, como eu dei risada. É muito bom. E assim, é aquela humorinha da bobiça, sabe? Aquela humorinha pra você dar umas gargalhadinhas. Delícia, muito caótico, tal qual Tata Werneck, mas muito gostoso. E a minha segunda dica é uma entrevista da Trip TV, tá no YouTube, com a Maria Ribeiro. Ela tá lançando um livro novo, vivendo coisas interessantes, e acho que tem uma conexão com o nosso papo aqui, que na entrevista dela com a Trip TV, ela fala um pouco de como ela conheceu a Anitta, porque ela é uma mulher muito próxima à elite cultural, né? Assim, do ponto de vista do elitismo da elite cultural. Ela fez documentários sobre Domingos de Oliveira, sobre Los Hermanos, e ela também roteirizou o último documentário da Anitta na Netflix. E aí eles perguntam pra ela sobre isso, e eu achei interessante que ela fala que a Anitta disse: tá surpresa com os livros que eu leio? Tá surpresa com as coisas que eu faço? Pois é, além de tudo eu sou muito culta. E eu achei muito interessante a Maria Ribeiro trazendo essa perspectiva de que a gente não é uma coisa só, ou a gente não é o que a gente faz pra viver, enfim. E eu gosto muito, é uma figura bastante polêmica, eu gosto muito dela. Tem uma entrevista dela na Mônica Bergamo também, como mais uma dica extra de Maria Ribeiro, então a Trip TV, e a entrevista dela na Folha de São Paulo também é bem boa. Ai, Laísa, muito obrigada por essa conversa, foi maravilhoso abrir esse mês de outubro sensual com você. Eu que agradeço muito pelo papo, foi delicioso, é muito bom estar falando sobre prazer, como eu disse lá no início, e a troca com vocês foi extremamente prazerosa. Espero que tenha sido bom pra vocês também. Pra mim foi ótimo. Foi bom pra mim. Foi uma delícia. Muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem, pelo espaço, pelas trocas. Ter um outubro falando só sobre relacionamentos e sexualidade é algo maravilhoso. Então, convido também as pessoas a assistirem e acompanharem os outros episódios, que com certeza estarão incríveis. Obrigada, mulheres, pelo espaço. Estarão. Obrigada, Laís. Até logo, que a gente vai se encontrar logo em mais um episódio, que eu já sei. Explora, vou amar. Até semana que vem, gente. Até. Tchau. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.